Olá, meus irmãos. Hoje vamos para a nossa última lição da Escola Dominical, que trata sobre os 10 mandamentos com base no nosso Catecismo Maior. E a pergunta 146 diz assim: qual é o 10º mandamento? A resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então vemos aqui o encerramento que, de certa forma, traz a coroa para o amor ao próximo, que é, obviamente, o objetivo da lei do Senhor, a segunda tábua, amar ao próximo como a si mesmo. E aí a pergunta 147 diz assim: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E aí o nosso Catecismo Maior ele é bem objetivo quanto a isso. Ele diz o seguinte: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e promovam o mesmo. Então, aqui é bem simples. Quando nós encontramos os deveres que temos com relação ao 10º mandamento, o primeiro diz respeito a nós, ao nosso coração, e em segundo, nossa disposição para com o próximo. Então, para conosco é o contentamento. Nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor Deus nos concedeu. A palavra de Deus nos fala isso. Se temos o que comer e o que beber, estejamos contentes. É isso, o contentamento com aquilo que Deus nos oferece. É importante dizer que este contentamento ele passa também pela minha visão quanto a este mundo, sabendo que este mundo ele não é perene, ele não é eterno na minha vida, mas ele é passageiro. Claro que isso não impede a minha luta por um conforto maior, uma condição de vida melhorada, não, sem dúvida nenhuma. Mas isso não pode afetar o meu contentamento, isso não pode se tornar um ídolo na minha vida, isso não pode de forma nenhuma é, é, demonstrar que eu estou numa concorrência com as pessoas que estão ao meu redor. Se o meu amigo tem um carro zero, se o meu outro amigo tem um palácio, se aquele outro amigo tem uma boa empresa, então eu também tenho que lutar, e simplesmente como competição ou para ter aquilo que ele possui. Aí realmente é muito problemático. Eu não posso agir desta maneira. Mas eu posso sim, na medida do possível e para a glória do Senhor, lutar por uma condição de vida melhor. Ao mesmo tempo, eu devo me contentar com o próximo. Então, quando ele progride, quando ele cresce, quando ele tem um avanço financeiro, seja de que ordem for, eu não posso de forma nenhuma me entristecer com isso e tomar isto como uma forma de competição. Mas eu tenho que me alegrar com ele em cada vitória, em cada conquista e genuinamente orar e torcer para o seu progresso, para a sua melhoria, para a sua condição. Então, essa é a disposição que nós encontramos aqui com relação primeiro ao nosso coração. E aí depois ele completa dizendo que deve existir uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para o seu bem e promovam o mesmo. Então não é só desejar, mas também agir. Eu posso agir, posso contribuir, cooperar para que o meu próximo ele tenha sucesso, para que ele tenha um crescimento, para que ele tenha uma condição de vida melhor. Então eu devo não apenas ter isso no meu coração, mas também, para além do desejo, lutar por isso, mostrar isso na prática, o que de fato eu tenho como desejo para a vida do próximo. E aí a pergunta 148 diz: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? E aí, como com relação a este mandamento nós temos uma objetividade bastante visível aqui no nosso catecismo, no nosso símbolo de fé, então seria exatamente o contrário. Então, a resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são
o descontentamento com o nosso estado. Veja que aqui mostra o coração. O grande problema de muitos crentes que sofrem nessa vida é porque nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus os concedeu. Sempre quer mais, sempre quer progredir, sempre quer ultrapassar as pessoas. Volto a dizer, lutar por uma melhoria de vida, uma melhor condição, não é pecado. Pelo contrário, nós vimos na própria lei do Senhor que devemos sim desfrutar daquilo que Deus nos deu. Quando fala sobre cobiça, o nosso símbolo de fé é bem claro, dizendo que é pecado quando eu não desfruto como deveria, para a glória de Deus, daquilo que Ele me dá. Por outro lado, eu preciso estar contente com a situação em que estou, ainda que esta situação ela me traga sofrimento, ela me traga privações. Veja, não podemos confundir contentamento com conformar-se com a situação ou resignação. Não, são coisas diferentes. O nosso símbolo de fé não está dizendo que eu devo ser resignado e aí partir para preguiça, para desistir. Não, nada disso. Eu devo trabalhar, eu devo continuar ativo, buscar melhorias de vida, mas devo estar contente com aquilo que o Senhor Deus me dá. E isso, é claro, podemos ver na vida de Paulo. Paulo mesmo em Filipenses diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É exatamente isso que o nosso símbolo de fé aplica ao mandamento. Aquilo que está em Filipenses, dito pelo apóstolo. Quanto ao seu contentamento, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso estar contente em qualquer situação porque Deus em Cristo Jesus tem me fortalecido. Por isso que é pecado, sem dúvida nenhuma, o descontentamento, porque o descontentamento leva à murmuração, a murmuração leva a praguejar, e isso afronta o nome de Cristo e afronta, consequentemente, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Eu não posso agir dessa forma, mas eu tenho que ter contentamento no coração. É isso que o mandamento não cobiçarás traz para nós. E aí ele continua dizendo, né, no seu desdobramento, ele diz o seguinte: a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Então é a inveja, você invejar as pessoas, você não se contentar com o crescimento dele, você querer passar por cima e nessa competição ser sempre o vencedor, sempre. Isso é pecado. Sabe, desejar o que as pessoas têm, a pessoa comprou um carro zero, eu preciso também trocar meu carro, ampliou a sua casa ou comprou uma casa nova, eu preciso também. Temos que parar com isso. Isso adoece o coração e isso é pecado contra o Senhor, é afronta contra o Senhor. Nós devemos evitar, nós devemos, melhor dizendo, rechaçar no meu interior qualquer tristeza pelo bem do nosso próximo. E o que devemos desejar para ele é o seu bem e não o seu mal. E não devemos usurpar aquilo que ele tem. Mas eu tenho que entender que a minha porção é dada pelo Senhor, como a porção dele também é dada pelo Senhor. Tudo é o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. E eu preciso sim descansar com relação a este ponto. Por isto, entendemos que o desejo que eu devo ter para com o meu irmão em Cristo, para com aqueles que estão ao meu redor, é o melhor possível, é o mais sincero, para a glória do Senhor. E não somente isso, como nós vimos nos deveres, auxiliando para que isto aconteça. Por isso, quando nós pensamos em termos de cobiça, de inveja, isso passa pelo contentamento do coração. Eu preciso, sim, estar contente com aquilo que o Senhor Deus me concedeu. Eu preciso buscar nele
a minha satisfação. E este é o segredo. A minha alegria é Cristo, a minha alegria é estar nele. As demais questões são periféricas, são igualmente importantes, mas periféricas no que diz respeito à minha vida eterna. O importante mesmo é ter uma vida íntima com o Senhor e nos alegrar com os nossos irmãos. Entender que esta alegria, ela promove a saúde do nosso coração, ela promove os laços de amizade, ela promove a glória do nosso Deus em Cristo Jesus. Então é desta forma que devemos cumprir o 10º mandamento. Não é só cobiçar diretamente, mas também cuidar do coração e cuidar do meu relacionamento com o próximo. Isto é muito importante. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição e aqui encerramos esta série sobre uma leitura, na verdade, né? Fizemos uma leitura do nosso Catecismo Maior, naquilo que ele nos fala com relação aos mandamentos do Senhor e que de fato isso seja bênção na minha vida. Se você quiser rever algumas das lições, algumas das leituras que nós fizemos aqui, está aí na playlist do canal da nossa igreja, você pode buscar e rever, é muito importante. E também ler o nosso Catecismo Maior. Leia, meu irmão, leia, isso é uma ferramenta na sua mão para o seu crescimento, diríamos até o crescimento básico em termos de conhecimento doutrinário da Escritura Sagrada. Desfrute disto que Deus tem colocado na nossa mão, na nossa denominação. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude no cumprimento da lei em Cristo Jesus, porque nós cumprimos a lei em Cristo, e que tenhamos uma vida de santidade diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.